Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode delegar melhor com mais eficiência, tá? Então aqui vai ser um vídeo mais prático, direto para o conteúdo aqui. Eu vou usar um bloco de notas para anotar algumas coisas importantes, até para absorver melhor o seu conteúdo, o seu aprendizado aí, para que você consiga se lembrar de todos os pontos importantes que a gente for passar aqui e também para ficar mais fácil para você acompanhar o vídeo, tá? Então vamos lá. Para você começar a delegar melhor, a primeira coisa que você precisa fazer é saber exatamente quem é a pessoa com quem você está falando. E aqui eu não estou falando para você saber se está falando com o João, com a Maria ou com o Beltrano ali. Aqui é você saber qual que é o nível de senioridade do seu liderado, do seu colaborador, para você poder ajustar a sua comunicação de acordo com o nível da pessoa. Porque, pasme, a sua comunicação ela vai mudar de acordo com o nível da pessoa que você está conversando. Então, antes da gente começar, é preciso alinhar os seguintes pontos aqui. A gente está falando de 3 níveis de senioridades, tá? Nível 1, júnior, nível 2, pleno e nível 3, sênior. E aí eu vou te falar qual que é a diferença de cada um desses níveis, até para você entender o porquê que a sua comunicação tem que ser diferente com cada um deles, tá? No nível 1, a pessoa que é mais júnior, você precisa passar as orientações para ela de uma forma muito mais mastigada. Eu gosto de usar a analogia de, cara, imagina que você está explicando para uma criança de 7 anos, ela precisa entender exatamente aquilo que você está pedindo. E aí com o júnior, quando você for falar para ele, o diálogo vai ser mais ou menos assim: Joãozinho, desenha um círculo para mim. Aí ele vai virar para você e vai falar: aonde? Aí você fala: a folha de papel. Aí ele vai perguntar: como? Aí você vai falar: cara, pega o lápis, faz um círculo no centro da folha e pronto. Aí ele vai pegar e vai falar: ah, beleza, entendi. Aí ele vai ali, vai fazer um círculo todo cagado, todo torto, fora do centro da folha ali, completamente, não completamente, mas assim, ainda não tá 100% do jeito que você pediu para ele. E aí você precisa treinar ele para que ele consiga entender exatamente aquilo que você tá pedindo, identificar como que faz isso. Isso você faz através de treinamentos e acompanhamentos e feedbacks também, tá? E aí, como que fica essa comunicação para uma pessoa do nível 2, que é o pleno? Você vai falar o seguinte: João, desenha 10 círculos ali para mim no padrão que você já está acostumado a fazer. Ele vai virar para você e vai falar assim: beleza. E aí você vai falar: cara, você consegue me entregar esses 10 círculos para mim hoje? Consigo. Acabou. Depois você só vai verificar se ele entregou aqueles 10 círculos, vai analisar a qualidade desses círculos ali e tá tudo certo. E aí a pessoa com o nível 3, que é o nível sênior, a comunicação já é um pouco diferente. Por quê? Porque essa pessoa, ela manja tanto daquele assunto, daquela atividade específica ali, que ela seria capaz de dar uma aula sobre aquele tema. E aí você não chega nela e pede exatamente o que ela tem que fazer, ou até mesmo fala uma quantidade específica para ela fazer. Você já entende como que essa pessoa funciona, qual que é o fluxo de trabalho dela. E aí você vira e fala mais ou menos assim: ô João, hoje você consegue me entregar quantos círculos? Aí o João, que já é uma pessoa sênior, nível 3 ali, né? Ele vai virar para você e vai falar: ó, se for para fazer do jeito que a gente segue fazendo aqui, eu consigo te entregar 10 até o final do dia. Mas se a gente utilizar um compasso, eu consigo melhorar a qualidade do círculo que eu vou entregar para você e eu consigo sair de 10 para 30 compassos no mesmo dia. Inclusive, eu dei uma pesquisada aqui. Esse daqui é o compasso mais bem avaliado e com o melhor custo-benefício que eu encontrei na internet. Se você quiser pedir ele pra gente, cara, tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade da minha entrega e também, claro, aumentar a nossa produtividade aqui. Você consegue perceber a diferença entre o júnior, o pleno e o sênior? Então, só recapitulando, o júnior é como se você estivesse explicando para uma criança de 7 anos. Você tem que dar tudo muito mastigadinho para ele. Pessoa pleno, como o próprio nome já diz, ela é plenamente capaz de entender e entregar aquilo que você pede para ela. E a pessoa sênior é uma pessoa que manja tanto daquilo, manja tanto daquele assunto que ela poderia dar uma aula sobre esse tema específico e é uma pessoa que está sempre disposta e sempre trazendo mais feedbacks, pontos de melhoria. É uma pessoa muito importante para o teu time. E aí a maioria das empresas erra aqui. A pessoa contrata uma pessoa júnior precisando de uma pessoa sênior na função e ela tem toda a comunicação com essa pessoa como se ela estivesse falando com uma pessoa sênior. E aí é óbvio que vai dar errado, né? Não tem como você contratar uma pessoa júnior, esperar que ela faça o trabalho de uma pessoa sênior se você não passa a instrução, se ela não tem um playbook, se ela não tem um passo a passo, se você não oferece treinamento para essa pessoa. E ainda por cima dificulta em toda a tua comunicação, onde você fala João e ela entende pão. Então esse daqui é o primeiro ponto que você precisa melhorar para delegar com mais eficiência. Vamos anotar aqui. O primeiro ponto é clareza na comunicação. Saiba quem você está falando. E aí aqui a gente vai fazer
A diferenciação, nível 1, que é o júnior. Nível 2, que é o pleno. Nível 3, que é o sênior. Tá, o segundo ponto agora que você já ajustou sua comunicação de acordo com o nível da pessoa que você está pedindo ali, é você especificar qual tarefa ou qual atividade que essa pessoa vai fazer. E aí aqui, quando eu falo em especificar a atividade do qual a pessoa vai fazer, eu não estou falando de você simplesmente falar, ó, vai lá e desenha um círculo para mim, igual eu usei no exemplo aqui. Você precisa ter um processo, essa tarefa ela precisa estar processualizada em alguma ferramenta de gestão, em algum playbook, em algum PDF, algum treinamento, algum tutorial online que você fez, para que essa pessoa saiba fazer exatamente aquela atividade da forma que você espera. Não tem como você querer que a pessoa entregue algo da forma que você espera, se você não ensinou essa pessoa do jeito que você quer que ela faça, ou da forma que você espera ali, de como que deveria ser feitas as coisas. Então aqui, o maior erro das empresas, quando vão delegar alguma coisa ali, é que toda a tarefa, toda a forma como fazer a tarefa, tá tudo na cabeça do dono, na cabeça do gerente, ou na cabeça da pessoa que fez aquela tarefa, que está habituada a fazer a tarefa. Então elas não têm uma processualização, elas não têm processos bem definidos. Então você precisa tirar todas as coisas da sua cabeça, colocar no papel, e aí quando você coloca no papel, você vai ter uma visão mais clara de como que você faz aquela tarefa, e aí você consegue jogar em uma ferramenta de gestão de tarefas, como o ClickUp, o Runit, o Trello, tem o Monday, tem diversas ferramentas de gestão ali que você pode utilizar, mas eu preciso que você saiba o mais importante, que é a ferramenta pouco importa, o mais importante é o processo, é a processualização de como fazer aquela tarefa ali. E aí, para que você consiga ter uma processualização de tarefa muito bem definida, da forma de que qualquer pessoa na tua empresa consiga fazer, por exemplo, tem uma tarefa que só você aí faz hoje. Cara, se você sofrer um acidente amanhã, essa tarefa vai ficar quanto tempo sem fazer até você voltar, né? Então você precisa ter processos claros e bem definidos de como executar as tarefas. E aí uma forma muito simples e muito eficiente de você conseguir transmitir essa clareza para toda e qualquer tarefa é fazer a sua tarefa responder 4 perguntas. A primeira pergunta é: o que é a tarefa? Então você vai responder o que é exatamente essa tarefa. Então, é desenhar um círculo preto na folha de papel. O que é a tarefa? Beleza. A segunda pergunta que você deve responder é: como fazer essa tarefa? Aí você destrincha mais no detalhe, né? Pega a folha de papel A4 ali em branco. No centro da folha, use o compasso para fazer o círculo. Depois você vai lá e XYZ. Então você vai detalhar como que você vai fazer aquela tarefa. E aí a terceira resposta que você precisa ter é quando fazer essa tarefa, né? Então você precisa deixar muito bem definido quando que você vai fazer aquilo. Não é, vou fazer todo dia. Às vezes pode até ser, né? Qual que é a recorrência? Uma recorrência diária, vou fazer todos os dias. Mas, cara, quando, né, você precisa fazer essa tarefa? Deixa isso claro. E, por último, e a pergunta mais importante, talvez, de todas essas 4 perguntas, é o porquê fazer essa tarefa. Cara, não tem nada mais deprimente do que você tá fazendo uma atividade do qual você não faz ideia do porquê que você tá fazendo aquilo, e aí você fica o dia inteiro pensando, putz, que perca de tempo, nossa, eu não acredito que eu tô fazendo esse negócio inútil aqui. Então, quando você tem uma clareza do porquê, do motivo pelo qual você está fazendo determinada atividade, você consegue ter de fato, né, o motivo, entender o panorama geral de como que funcionam as coisas e ver qual que é a sua contribuição ativa no todo. Então isso faz muito sentido, isso é muito importante para quando você está passando uma tarefa para alguém fazer. Você precisa deixar muito claro qual que é o motivo, qual que é o porquê que a pessoa está fazendo aquela tarefa ali. E aí, só para a gente fechar aqui o nosso bloco de notas com o segundo tópico que a gente falou aqui, é você criar os seus processos, onde você vai tirar os processos da sua cabeça, colocar numa ferramenta, e essa ferramenta vai precisar responder as 4 principais perguntas que eu vou deixar aqui para você também. Primeira pergunta: o que é? Oh, Jesus. O que é? Segunda pergunta: como fazer? Terceira pergunta: quando fazer? E quarta pergunta: por que fazer? Se você conseguir responder essas 4 perguntas aqui com as tarefas que você está pedindo para o seu liderado, para o seu colaborador fazer, eu tenho certeza que vai fazer com que ele
Tenha o máximo de entendimento possível de o que você espera, como que ele deve fazer aquilo, qual que é a importância disso, e ele vai conseguir entregar alguma coisa que está dentro das suas expectativas, tá? E aí, pra gente encerrar, eu vou dar uma dica final aqui no vídeo que vai garantir o alinhamento de expectativa para você saber se a pessoa realmente entendeu aquilo que você está pedindo ou se ela só viajou na maionese esse tempo todo. Então, sempre quando você for pedir para alguém fazer alguma atividade específica para você, você vai falar para a pessoa exatamente o que que ela vai fazer, como que ela vai fazer, vai perguntar se a pessoa teve dúvida. Se ela falar que não teve nenhuma dúvida, você vai falar, beleza, agora explica para mim exatamente o que que você vai fazer. E aí, meu amigo, é nessa hora que você vai tirar ali para descobrir se a pessoa estava viajando na maionese enquanto estava falando esse tempo todo ou se de fato ela prestou atenção e entendeu o recado, tá? Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse para facilitar no teu dia a dia aí.